Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus falou assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Cristo Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus que matava no passado, lá na antiguidade, é o mesmo Deus de hoje, que ainda abre terra e engole vivo pessoas. É o mesmo Deus que derrama pragas sobre um povo que é rebelde, contradizente, e um povo que não quer saber dele, que vira-lhe as costas. Deus, Ele permanece assentado no seu trono, Ele não perdeu o domínio. Daniel falou que o domínio dele é um domínio eterno, é um domínio de eternidade a eternidade. Cristo Jesus está à destra do Deus poderoso. Vou ler um trecho que diz as Escrituras Sagradas. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está fazendo uma pergunta: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta que o apóstolo Paulo fez há mais de 2000 anos, e hoje tem importância total, porque o homem está pensando que é dono de si mesmo, a mulher pensa que é dona da sua própria cabeça, e para onde ela vai, só ela sabe. Mas Cristo Jesus morreu e nós somos propriedades dele. Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que derramou na cruz do Calvário, lá no Gólgota, aonde ele sofreu, padeceu, sofreu todo tipo de zombaria. Jesus foi o homem mais que sofreu zombaria, porquanto a mensagem que ele pregava não era uma mensagem qualquer. Ele anunciava, era chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus veio até o homem, para que o homem viesse até Deus. Cristo Jesus fez a sua parte de vir aqui na terra, e o homem não está fazendo a sua parte de vir para Cristo e viver para Ele. Fazer como Paulo: o viver que hoje vivo na carne, não vivo para mim, mas vivo para Cristo, o Filho de Deus, que me salvou. O homem está usando desse templo, desta casa, do seu corpo, para se prostituir, para deitar com um e com o outro, fazendo todo tipo de abominação, causando abominação aos olhos de Deus, ira e furor diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus é ira. Deus, Ele é um justo juízo. Então o homem está brincando com a palavra de Deus, não leva nada em consideração o que já foi pregado, está brincando com a palavra de nosso Deus. Mas esse Deus, como eu falei, o mesmo que matava lá no antepassado, Ele também é o mesmo Deus que mata hoje, e mata o homem que brinca. Outro dia eu vi o irmão que estava pregando uma mensagem, e lá na praça onde ele estava pregando, o rapaz, um senhor de idade,
mandou que ele calasse a sua boca, porque a palavra que estava sendo pregada estava incomodando os seus ouvidos. Mas ele falou: se estivesse aqui passando funk, forró, sertanejo, você não se incomodaria, porquanto é a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Jeremias 4, versículo 5: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz. Grita em alta voz, para ver se alguém dá ouvidos a esta mensagem. Mas aquele homem, aquele senhor, mandou que aquele jovem calasse a sua boca e isso para outro lugar, porquanto ele continuou pregando uma mensagem. Na outra vez que ele voltou lá na praça, o senhor da banca, que estava vendendo os seus produtos, falou para ele, aquele senhor que falou para você sair embora, que não estava mais aguentando ouvir a mensagem, ele morreu. E a mensagem que o servo de Deus estava pregando era: aonde irá a sua alma passar a eternidade? Em que lugar a sua alma vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Na glória ou no tormento? Esta é a pergunta que ninguém faz para você, porque não tem coragem. Principalmente os padres, principalmente os evangélicos, que não querem falar a realidade da Bíblia Sagrada, estão ocultando o que a Bíblia Sagrada diz. E a Bíblia diz que os caminhos do homem parecem ser direito, mas o fim é morte. Se você quer andar no caminho de vida, então confesse a Jesus enquanto você tem vida, enquanto você está andando para lá e para cá. Não fica pensando que não é com você o que a palavra de Deus está falando, pois é com você mesmo. Nós não viemos de casa pedir dinheiro seu, nós não saímos de casa para encher a igreja, nós viemos de casa para pregar o evangelho da salvação e dizer para você que se você não se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, você vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O homem pensa que só tem essa vida, depois que morrer, tudo acabou. O homem está completamente enganado pelo seu deleite cotidiano, está enganado completamente pela dureza do seu coração. É uma dura cerviz que o homem está tendo em seu coração. Não atenda mais para ouvir a voz do Senhor dos Exércitos. Deus, por muitas infalíveis vezes, Ele pronunciou através dos seus profetas. Quando Ele levantou Jeremias para profetizar contra a abominação que estava tendo lá em Jerusalém, os sacerdotes e os povos, os reis, e eles falaram assim: vamos matar este homem. Desejaram matar Jeremias, porque o profeta de Deus não fala o que o povo gosta de ouvir. Os profetas, os falsos profetas, diz a Bíblia Sagrada, que eles profetizam falsamente, segundo o que dá no seu coração, os pensamentos que há nos seus corações. Mas quando o profeta de Deus vem profetizar, eles falam: lá vai lá o vidente, levei ele pronunciar coisas ruins para nós. Está igual a Acabe, esse homem aí não profetiza coisa boa para mim não, só fala coisa ruim. Quantos profetas, os falsos profetas, profetizavam para ele: você vai prosperar, você vai crescer, Deus vai te honrar, Deus é contigo, vai em paz. Os falsos profetas, está cheio, na internet é o que mais tem, falsos profetas, falando aquilo que o povo gosta de ouvir. O camarada está vivendo na miséria, e ele diz: Deus vai te honrar, mas ele não quer se arrepender dos seus pecados, quer viver no adultério, quer viver na prostituição, quer viver no homossexualismo, quer viver baixa imoralidade, mas não quer se arrepender de todas as suas más obras, não quer abandonar as suas práticas pecaminosas, e depois quer receber de Deus alguma coisa, depois quer ainda esperar de Deus alguma coisa. Horrenda coisa o que anda se fazendo na terra, como foi falado, é coisa espantosa o que está fazendo na terra. No dia de hoje está ultrapassando o feito dos malignos, está ultrapassando a geração passada. Jesus falou que um dos sinais da volta dele era semelhante o tempo de Noé, semelhante o tempo de Ló. O que nós estamos vendo hoje é uma imoralidade tão grande que tem se espalhado de sul a norte, de norte a oeste. Tem crescido a abominação perante os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a ira de Deus está por aqui com essa geração de efeminados, geração de gays,
geração de homossexuais, geração de lésbicas, geração de idólatras, geração de avarentos, geração que está contradizendo tudo que está escrito nesta palavra. Mas o homem que acrescentar um tio ou tirar um J desta palavra, todas as pragas virão sobre ele nesta vida e na vida vindoura. Essa geração de hoje, ela vai ver a recompensa do seu erro, do seu pecado, como foi nos dias de Noé. Comiam, casavam, davam-se em casamento, não estava nem aí preocupado um pouco de entrar naquele convite, naquela proporção, daquele tamanho, daquela arca que Deus mandara Noé fazer. Mas é interessante que nessa passagem que Deus fala para Noé, ele fala: construa a arca e entra tu e a tua família. Deus não falou: entra os efeminados. Deus não mandou falar para Noé: entra aqueles que estão lá impiamente. Deus determinou, porque sobre Noé Deus viu um homem justo. Aos demais estava na injustiça, no pecado, não estava nem preocupado um pouco, só assistindo futebol, só assistindo novela, só indo para shopping center e gastar, comprar e vender. Não estava preocupado nem um pouco. E Noé dando duro lá para construir aquela arca, porque ele sabia que o propósito de Deus era grande na vida dele. Ele sabia que quem falara com ele não foi qualquer um, foi o próprio Deus, o Deus que falou com ele. E a voz de Deus falou para Noé: construa a arca. E Noé, na obediência, foi, junto com ele, a sua família. Deus não falou: chama os seus familiares, Noé. Deus falou para Noé e a sua família. Noé só tinha mais 7, com ele 8. Ele, a esposa e seus filhos. Deu duro para construir aquela arca, porque você pensa que ir morar no céu é você viver aqui de qualquer maneira? Você pensa que para você ir para o céu, você vai continuar bebendo cachaça, depois que morrer você vai acordar no céu? Você está enganado, você está completamente enganado. Lá no céu, diz a Bíblia, não entra coisa imunda. Ou você aqui purifica os seus pecados com o sangue de Cristo, ou você será jogado no lago de fogo e enxofre, sem misericórdia. A igreja deseja que Cristo volte logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o clamor do pecado tem aumentado numa proporção tão grande aqui na face da terra, que o homem está brincando com esta lei de Deus, não está levando nada a sério. E eles pensam que está zombando da gente quando ele dá risada. Eles pensam que está zombando de mim, que estou pregando esta palavra, mas é do próprio Deus que o homem está zombando e escarnecendo, porque foi ele que mandou vir aqui pregar esta mensagem. Você pensa que eu escolhi servir a Deus? Foi ele que me amou primeiro, foi ele que me chamou para o seu reino. Porque se dependesse de mim, se dependesse da minha carne, eu estava lá acordando cedo para jogar bola, para jogar futebol, idolatrando esses ídolos, filhos do diabo, esses fanqueiros, filhos do diabo. Se dependesse da minha carne, eu estava lá até hoje, fazendo a vontade desses filhos do diabo, pensando que eu estava me alegrando. Mas a graça de Deus, a misericórdia e o amor com que Ele me amou, se apresentou a mim de forma tão clara, porque eu não me envergonho deste evangelho que eu prego. Muitos têm vergonha deste evangelho. Jesus falou que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos naquele dia. Até os próprios evangélicos têm vergonha desse Jesus. Até os próprios evangélicos, quando passa com a Bíblia na mão aqui, não tem coragem de dar um glória a Deus. Negam-nos. E a Bíblia diz: confessam a Deus, mas negam-no com as suas obras. Dizem que tem a Deus, dizem que anda com Deus, mas de Deus não tem nada. Porque o homem que é temente a Deus, ele teme a Deus no trabalho, ele teme a Deus na casa, ele teme a Deus dentro da igreja e fora da igreja. O homem que é temente a Deus, por onde ele vai, ele guarda consigo esta palavra de Deus. Lá em Provérbios 13, versículo 13 está escrito assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Quem teme o mandamento será recompensado. A recompensa não é com prata nem com ouro, nem com coroa corruptível,
mas naquele grande dia, o justo juízo nos dará, não somente a nós, mas aos que amaram a sua vinda também, disse o apóstolo Paulo. Mas como Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, tudo o homem pode fazer. Aqui nesta vida, muitos me confrontam e perguntam, mas eu não posso nem beber um pouco de cerveja, eu não posso nem vadiar um pouco, não posso nem me divertir. E eu falo curto e grosso para eles: se você quer entrar no céu, renuncie até a sua própria vida, diga não para si mesmo, porque é isso que Jesus fala para qualquer pessoa. Quem quiser, ele não fala se você quiser, ele fala quem quiser, ou seja, não é obrigatório. Se você quiser, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, negue a sua vida. Quer entrar no céu? Renuncia a sua cervejinha no final de semana. Quer entrar no céu? Renuncia à prostituição que você pratica, renuncia ao homossexualismo, renuncia a sua vida aqui na terra para entrar no céu. Deixa tudo para trás e procura almejar as coisas que estão avante da sua face. Quer entrar no céu? Começa a viver uma vida íntegra aos olhos de Deus aqui na terra. Não tenha vergonha dele, porque para o mundo somos os loucos, mas para Deus o louco é você. Para Deus o louco é você que fica gritando Corinthians, fica gritando Flamengo, fica gritando São Paulo. O louco é você. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 10, somos loucos por Jesus Cristo. Nós somos loucos é por Jesus. Enquanto o mundo aí é louco por Corinthians, é louco por Neymar, é louco por Cristiano Ronaldo, por Messi, gritando esses ídolos, filhos do diabo, nós estamos aqui proclamando o arrependimento e a salvação em Cristo Jesus, porque só Jesus pode dar vida para você. Não foi Neymar que morreu na cruz para te dar vida eterna, não, filho. Não foi Cristiano Ronaldo que morreu na cruz, não. Não foi Anitta, não foi Faustão, não foi Papa Francisco, não foi Silas Malafaias, não foi Edir Macedo, mas foi Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário para te dar a recompensa, para te dar a reconciliação com Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas aos olhos humanos. Você pode beber, pode fumar, pode vadiar, pode fazer o que você quiser aqui na terra, o que der a você na telha. Você pode fazer tudo isso, mas quando morrer, a oportunidade passou diante dos seus olhos, diante do seu coração. Diz a Bíblia, Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, a sua porta, entrarei nela, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está batendo aqui na sua porta, no seu coração. Se você permitir que ele entre, ele vai entrar. Mas se você trancar com cadeado, com segurança total, e não permitir que ele entre, ele ficará pelo lado de fora, continuará da mesma forma que ele ficou. Mas a oportunidade, depois que o homem morre, passou diante de ti. E depois que morre, não adianta rezar texto de reza de sétimo dia. Depois que morre, não existe purgatório. Você que pensa nessa mentira que você, depois que morrer, vai para um lugar melhor, você está completamente errado. Por que o Papa não fala para você que não existe purgatório na Bíblia? Porque ele não prega a Bíblia. O que ele prega é um papel imprensado, e ele lê o que ele já pensou no seu coração em falar. Mas Bíblia, ele não anda com Bíblia. Ele distorce a Bíblia do jeito que ele quer. Está conduzindo multidões para o inferno, e o povo pensa que Papa Francisco é o príncipe. O povo pensa que Papa Francisco é um homem de Deus, é um servo de Deus. Está completamente errado este povo. O povo está errando o caminho da verdade, está andando pelo mesmo caminho de Caim, está entrando pelo mesmo caminho de Caim. Esse povo de hoje, ele está brincando com a palavra de Deus e pensa que será justificado pelas obras de caridade que fazem.
pensam que vão ser justificados pelo bom homem que foi aqui na terra. Não matava, não roubava, mas falava mal do próximo. Tinha uma língua maior do que a estação de trem. A língua dele não parava junto da sua boca. Mas disse que nunca matou ninguém, mas no coração já desejou a morte para o seu próximo. É um homicida, mas fala que nunca matou, nunca derramou sangue. Fala que nunca adulterou, mas viu a mulher do próximo, já desejou em seu coração em ter relações sexuais com ela. Já é um adúltero, não entra no céu. O homem pensa que ele tem que fazer para ele pecar, para ele errar. Mas Jesus falou: não, se você desejar, você já cometeu pecado. Se você pensar, você já cometeu pecado. Com Jesus é mais profundo. Então não pense que você será justificado pelo que você é aqui na terra, porque nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que nenhum homem se vanglorie, se glorie diante de Deus. Esse corpo que você tem não é para você ficar saindo com um e com o outro. Esse corpo que você possui é templo do Espírito Santo de Deus. Este corpo não é para você fazer tatuagem. Esse corpo não é para você ingerir bebidas alcoólicas. Este corpo não é para você fumar maconha. Não é para você ficar saindo com as meretrizes, com as prostitutas. Esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E disse o apóstolo Paulo que aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá naquele grande dia. Você pode fazer o que você quiser. A perna é sua, o braço é seu, os olhos são teus, a boca é tua, o coração é seu. Mas diante dos homens, porque você está completamente enganado, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. O mundo fala que você é dono de você mesmo. Vai ser feliz, curte a sua vida, jovem, que você está novo. Então vamos ver o que será no dia do juízo final, quando eles vier. Ah, Jesus, nós viemos do sul, bater a porta, abre-nos a porta. Jesus vai olhar e falar assim: eu não vos conheço, de onde vós sois? Ah, eu sou do Capão Redondo, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, para o fogo eterno. É isso que vai ouvir da boca de Jesus. Esse Jesus que hoje ele é advogado fiel, justo, ele intercede pelos nossos pecados. Maria não intercede por você, mas é Jesus que intercede. É Ele que é o nosso advogado. Mas esse mesmo advogado vai sair da destra do Pai e vai se assentar no trono para julgar os pecadores da terra. E a Bíblia diz lá no profeta Naum que Deus não terá por inocente o pecador. Aleluia! Então se o homem quiser viver aqui na prostituição, não quer casar, mas quer ficar com um e com o outro vadiando, pensando que isso é um garanhão, está completamente indo para o inferno. Pensa que é garanhão, ficar com um e com outra. Hoje fica com duas, amanhã com 5. E ele bate no peito: eu sou o garanhão. Você viu aquela que eu peguei? Vamos ver o que vai acontecer com você no último dia. Se você não se arrepender enquanto é tempo, sair desse pecado que você está cometendo fora do seu corpo, dentro do seu corpo, aliás. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Proveniente é de Deus, não é de você, é de Deus. É o próprio Deus que falou: eles serão por mim por povo, e eu serei para eles por Deus. Foi o próprio Deus que veio aqui nesta vida para habitar em meio aos homens, para andar no meio dos homens. Lá em Sodoma, Deus teve que descer na teofania de um anjo, ele desceu. E quando Abraão olhou ao longe e viu 3 varões vindo sobre ele, e ele prostrou aos pés e falou: para onde ireis? Fica aqui, passe aqui na casa de teu servo. E Abraão foi preparar um bocado de bolo, de pão para eles, e eles ficaram lá, dialogando com Abraão.
conversando com Abraão. E ali Deus fez uma promessa para Abraão, cumpria aquilo que Deus falara com ele há muito tempo atrás. E Abraão ficou tão alegre, mas eles não vieram para trazer boas novas para Abraão. Eles vieram para uma determinação segundo a ordem de Deus, para consumir desde o mais moço até o mais velho, lá daquela cidade de Sodoma e Gomorra. E as 5 cidades circunvizinhas foram atingidas. E lá em Judas está escrito que foram reduzidas a cinzas, a pó, aquelas cidades que viviam impiamente, segundo as suas ímpias concupiscências. E Deus falou para Abraão que eles iriam lá naquela cidade. E ele foi indo, enviou os 2 anjos que desceram para poder exterminar toda aquela cidade. E ele ficou lá conversando com o próprio Deus, Abraão. E Deus falou para Abraão: vou destruir aquela cidade, porque o pecado tem crescido e aumentado naquela cidade. O Brasil não vai escapar da ira de Deus. Os Estados Unidos não vai escapar da ira de Deus. A África do Sul não vai escapar da ira de Deus. Nenhum continente vai escapar da ira de Deus. Nenhum país, nenhuma cidade. Porque provocaram todos os dias a ira de Deus vivo. E a Bíblia diz lá em Hebreus 12, versículo 29, que Deus é um fogo consumidor. Deus é um Deus que é tardio em irar-se. Ele até se arrepende do mal que ele projetou em fazer, quando o homem se arrepende verdadeiramente. Por isso que diz a Bíblia Sagrada: rasgai os vossos corações, pranteai, prantos. O seu culto você tem oferecido a quem? A Deus ou a Satanás? Ao Senhor dos Exércitos ou ao diabo? O seu culto, para quem você tem prestado? Para Deus ou para esses demônios que tem aqui neste mundo? Aos demônios do futebol, aos demônios da novela, aos demônios da religião. Para quem você tem prestado culto? Aos demônios do bar? Para quem você tem prestado culto? Porque para Deus, a Bíblia diz: apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para Deus tem que ser um culto racional, santo, porque santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 4:8: santo, santo, santo é o que é, que era e que há de vir, todo poderoso. Santo é Jesus Cristo, que está sentado, intercedendo pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. É Ele que nos perdoa e nos regenera de todo pecado. Só Cristo Jesus tem poder para converter um homem e para salvá-lo da condenação do inferno. Por isso que a mensagem de Paulo, ele pregava com confiança, porque ele sabia muito bem que o que revelou para ele não foi carne nem sangue. Não foi o pastor que ensinou para Paulo o evangelho que ele expunha nas nações, nos reinos, aonde ele ia pela direção do Espírito de Deus. Não foi Pedro que ensinou a Paulo. Pedro, discípulo de Jesus, que andaram com Jesus, não foi esses que ensinou a Paulo, mas foi o próprio Jesus que, por revelação divina, se apresentou a ele. E ele falou: eu sou o principal pecador, porque eu persegui a igreja de Deus. Por isso que a mensagem do Evangelho é hoje, para que você se arrependa. Porque se você deixar para amanhã: hoje eu estou com dúvida, eu não sei bem o que eu quero, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Se você não tomar uma decisão hoje mesmo, você será lançado no fogo do inferno.